Olá pessoal, tudo bem? Fernando Carbonieri da Academia Médica aqui. A gente está aqui com um papo super especial hoje no podcast da Academia Médica com o Dr. Franco Martins, amigo novo, amigo recente que eu conheci num grupo de WhatsApp, veja só. Esses dias eu estava vendo que as pessoas hoje se conhecem mais via mídia social do que presencialmente, e isso é muito interessante. E esse papo, a gente vai tangenciar algumas coisas sobre carreira, mas principalmente a gente vai falar de uma carreira que normalmente é super oculta para o médico em geral, que é a carreira dentro da indústria farmacêutica. Quais são os caminhos para isso? Vamos tangenciar algumas questões éticas, alguns mitos, algumas verdades, algumas curiosidades sobre essa carreira. Mas principalmente como é que a gente chegou até aqui, porque o que a gente gosta mesmo, Franco, é falar sobre o caminho. O caminho que importa não é exatamente aonde você vai chegar, mas é o como a gente aprende, como a gente se desenvolve. Bem-vindo, meu amigo, esse bate-papo aqui da Academia Médica, que a ideia é falar o que a faculdade esqueceu de contar pra gente e trazendo as pessoas que fizeram diferente daquilo que foi ensinado para ela em algum momento. Bem-vindo. Obrigado, Fernando. Parabéns aí todos esses anos longevos da Academia Médica. Deu bastante cabelo branco já. Os meus também caíram um pouquinho aqui. Enquanto tem cabelo, tá bom. Ou você pode colar também, né? Hoje em dia a moda tá você cola, faz transplante, por aí vai. Então, obrigado o convite. Super feliz de poder contribuir aqui com essa conversa. Espero que o pessoal que vai nos assistir possa aproveitar sobre essa nossa discussão. E realmente eu diria que é um caminho não linear, que às vezes alguns de nós médicos que a gente segue no meio do caminho, e não melhor nem pior, apenas diferente, né? Exato. E eu acho que quando a gente segue essa linha realmente não linear, a gente está mais focado realmente no caminho, às vezes, do que no ponto de chegada, né? Então você está gostando da paisagem. Enjoy the ride. E aproveitando, né? O caminho se faz caminhando. Muito bom. Franco, pra gente começar, conta um pouquinho de você, assim. Como é que foi quem foi você antes dessa faculdade de medicina, durante pneumologia, como é que veio essas escolhas tradicionais pra gente que é médico? Como é que foi essa pré-vestibular, durante a faculdade e a escolha pela pneuma? Pô, essa é uma pergunta que faz a gente trazer uma reflexão, né, de alguns pontos de momento de vida. E tem uma pessoa que é uma mentora para mim, que é o José Roberto Marques, e ele fala que a nossa história é a história que a gente conta da história. Então, e a gente observa o quão ao longo do tempo vai mudando como a gente conta essa própria história, né? Então, a minha, de antes da faculdade, eu cresci em São Bernardo do Campo a partir dos 7 anos de idade. E a maioria das pessoas e dos colegas tem uma história, não, tinha um médico que me inspirou, ou eu assisti alguma coisa, tive um contato. Eu realmente não tive esse histórico, assim, essa história romântica. Filho de pais médicos? Também não, meu pai é engenheiro, a minha mãe hoje em dia faz administração de uma empresa junto com ele, é formado em educação física, meu irmão é advogado. Eu não sei, eu tinha alguma coisa de que o xizinho era ali na medicina e deu. Eu não passei muito por alguns pontos de reflexão, de pensar, de fazer teste vocacional, e também não sei muito de onde surgiu esse ponto. Então eu falei, eu vou fazer medicina, eu vou ser médico, e eu segui essa linha. Eu tenho isso claro porque eu lembro que tinha algumas vestibulares que tinha segunda opção. E aí você podia colocar um xizinho em outra área. E aí eu lembro que eu peguei e falei, eu não vou colocar o xizinho nenhum, eu vou fazer. Não tenho segunda opção. Não tinha essa segunda opção. Não sei porque eu quero, mas quero. E aí eu coloquei na de odontologia, lembro até hoje, mas o Unesp, era da Unesp que tinha que colocar isso. Eu nem voltei pra ver, eu não passei no Unesp e nem voltei pra ver também depois se tinha dado uma coisa de odonto ou não. E eu fiz faculdade na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Lá é um espaço bastante interessante porque ninguém é de Bragança Paulista. É uma cidade todo mundo é de fora. Isso, e tem um histórico ali do Dom Pedro e tal.
E é uma cidade que ela cresceu em volta da faculdade na sua história recente. Ali tem uma universidade fundada por freis franciscanos. Então ali uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, o que ajuda muito nos custos das mensalidades na época, né? E aí passei em outros locais também, ali em Santos. Mas quando eu conheci a cidade, eu falei, putz, é aqui que eu vou ficar também. E aí foi um clima muito legal durante esses 6 anos, porque todos os meus amigos, o pessoal, todo mundo mora ali. Então algumas pessoas voltam para São Paulo no fim de semana ou para sua outra cidade, mas a gente fica enclausurado naquele espaço de domingo à tarde até a sexta-feira à tarde, com certeza absoluta. Legal. Então isso gera uma intimidade, uma vivência, um viver a faculdade que é diferente se você faz um curso de meio período ou se você só frequenta as aulas. Então a gente terminava a aula, ia para o treino de beisebol, de atletismo, de basquete, ou você ia para atlética, ou você ia... Ninguém tinha uma vida privada fora da faculdade. Não, você não tinha o que fazer na faculdade, fora dali, né? Você não ia para sua casa. Então você ia para um dormitório, né? Então quem aguentava ficar ali nos espaços pequenos que a gente alugava ou morava junto. Então frequentava muito o ambiente da faculdade também, fazia um estágio ali naquele dentro de um espaço que tivesse, ou eu frequentava muito a biblioteca, então muitas amizades ali surgiam na biblioteca também, aquelas monitorias, ia pegar o livro na biblioteca para levar, eu ficava estudando ali. Então foi um período bastante intenso. E eu acho que essa não linearidade que a gente começou, para mim, começou ali. Então eu fui um dos fundadores ali da Liga de Ortopedia, um dos fundadores da Liga de Psiquiatria. Fazia estágio ali dentro da ginecologia obstetrícia, da clínica médica, da Liga de Ortopedia e Traumatologia. Então eu gostava muito de migrar e tinha muito essa curiosidade dessas outras áreas, né? E o que me levou a curiosidade que eu tinha até dentro do esporte, né? Porque eu joguei beisebol do começo até o final da faculdade. Beisebol, não linear começa no beisebol até, né? Eu nunca tinha jogado. Eu falei, pô, esse negócio é interessante, eu vou aproveitar essa oportunidade para aprender. E eu acho que esse foi um ponto marcante da minha vida até hoje, de observar essas oportunidades e falar, pô, isso tá dentro dos meus valores, da minha ética, do que eu acho que é interessante, tá. Isso sempre foi o principal. E depois eu ia atrás de observar se isso ia ter um retorno naquele investimento de tempo, ou até se o ponto de vista financeiro e por aí vai. Mas eu acho que, querendo ou não, essa postura na faculdade já te deu uma... E a curiosidade também, né? O fato de não ter o que fazer no lugar, mais alguém curioso, gera muita oportunidade, né? O efeito ambiente mesmo. Na minha faculdade, era uma faculdade, apesar de ser em Curitiba e eu ser curitibano e tudo mais, a evangélica lá ela tinha agora é comprada pelo Mackenzie, foi comprada pelo Mackenzie há algum tempo, uns, 6 anos, mas era uma faculdade pequena em termos de ensino, tinha medicina e enfermagem, basicamente era isso, e um hospital de 500 leitos. Então, assim, era muito legal porque a gente tinha muita oportunidade de ser curioso num hospital de 500 leitos, que era a pediatria, a neurocirurgia, a geriatria, a neurocirurgia, todas as especialidades estavam ao nosso alcance. Não era um hospital que tinha uma vocação propriamente dita, mas sim um ambiente de desenvolvimento de pessoas muito, muito interessantes. Quem era curioso nesse ambiente, aproveitou. Com certeza teve oportunidades das mais variadas. Seja em ligas, seja de metido mesmo, chegar para o professor, posso acompanhar e tal, e vamos aí. Então acho que isso também me deu a oportunidade de conhecer diversas frentes da medicina que, se não fosse o ambiente, jamais seria possível, né? Se tivesse que pedir muita licença, provavelmente as coisas não iam... a gente não ia ter essa acho que é uma sensação de apropriação daqui, né? Se está ali para você, você tem que usar. Acho que foi isso que você teve também, né? Sim. Que legal. Um outro ponto interessante, eu lembro no 5º e 6º ano, quão as pessoas faziam cursinho.
Hoje em dia acho que isso tá até mais comum, cursinho pré-residência. Tá, não. Hoje é assim. É um uníssono, né, praticamente. E isso nunca foi uma preocupação para mim. Eu ganhei um cursinho que um amigo meu meio que me entubou ali, um cursinho do Medicel na época. E a gente ganhou uma bolsa de 80%. Então eu falei, ok, só pelos livros para mim já valia a pena. Mas eu não. Essa questão de não querer fazer o cursinho mostrou que eu estava avaliando um paciente com pneumonia, eu gostava de entender tudo aquilo ali que estava falando de pneumonia. E eu via os meus amigos do cursinho, ele estava passando no módulo da leucorreia. E não tinha nada a ver, então ele tinha que chegar em casa, estudar, assistir aula de outro assunto. E eu gostava de estudar aquilo que eu estava vendo, de fugir daquilo ali. Então tinha, sei lá, uma síndrome obstrutiva intestinal ali. Eu ia lá pegar aquele livro, eu ia ver o paciente, eu ia depois conversar com o professor. Todos os diagnósticos diferenciais de uma síndrome obstrutiva e tudo mais. Então, eu acho que era isso que eu gostava, de pensar, puxa, mas o que vai acontecer na residência? Vou prestar... Fala, pô, mas eu vivi, acho que muito esse negócio do caminho mesmo da faculdade. Tinha a percepção de que aquilo era um pouco fora. E que talvez eu tivesse um momento para me dedicar para aquilo de verdade. Que o momento de dedicar daquilo era a faculdade onde eu estava. Que legal. E aí eu percebi uma sensação de ansiedade também nessa questão do futuro. Mas em você ou nos seus colegas? Não, que eu não tinha. Entendi. E eu não sei o quão isso também não virou uma epidemia ao longo do tempo. Da pessoa estar ali pensando na residência que ela vai fazer e por aí vai, ser, o que vai acontecer comigo. Se a gente pensar um pouquinho, trazendo uma análise aqui da tua carreira, você entrou sem pretensões, você entrou para ser médico. É isso que eu gostei, é isso que eu acho que faz sentido na minha vida. O que tiver ali dentro é a oportunidade de ser médico. Então você não tinha esse setup prévio do tipo, eu vou ser ginecologista, ou eu vou ser neurocirurgião, ou radiologista, ou oftalmo, ou coisa parecida. Exato. Você chegou curioso, que eu vou fazer o meu caminho. Que legal. É bem nessa linha. E tanto que eu fui para a clínica médica por nesse sentido, né? De abrir ali o que eu achava interessante. Eu não tinha essa habilidade de centro cirúrgico. Aquele ambiente ali do centro cirúrgico não era uma coisa que era íntima para mim. Então não era o ambiente, não era esse ambiente que você se sentia. Eu sempre me senti tranquilo. Um estranho ali no centro cirúrgico. Eu lembro até hoje uma coisa que me marcou muito de falar, eu não vou seguir a linha cirúrgica. Um dia que um professor da vascular, ele precisou fazer uma amputação de uma obstrução arterial da perna de um paciente até o nível coxofemoral aqui. E aí, no que ele retirou o membro do Serra paciente... de Gigli e tudo, tal. E colocou no hamper. Aquilo ali foi muito chocante, assim, para mim. Eu falei, puxa, eu vou seguir para a linha da clínica. E eu ia bem na GO, eu até tinha uma certa habilidade, assim, para pequena cirurgia, pequenos procedimentos. Acompanhei muito tempo na dermato, na cirurgia plástica de pequeno procedimento. O ambulatório das bolinhas. Isso, tirava a bolinha ali, pô, aquilo ali eu me sentia bem. Mas estava fora do centro cirúrgico, né? Era como se fosse um hospital dia ali. E então dentro da faculdade foi essa linha. Depois eu fui fazer clínica médica, mudei para Campinas, porque eu era namorado, quase noivo de uma pessoa que morava em Campinas, minha ex-mulher. E eu falei, pô, quero morar em Campinas. Já vinha conhecendo a cidade. Só vou prestar em Campinas. Aí prestei em Campinas. Na verdade, prestei USP, prestei Unifesp, mas eu queria morar em Campinas. E aí prestei Unicamp, aí não passei na Unicamp, talvez por não ter estudado como fazer prova. E aí entrei num serviço que era da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas. Então era uma residência montada para você trabalhar no SUS e você conhecer o ambiente da atenção básica, da atenção primária, e depois um hospital Ouro Verde, e os estágios você teria com mais contato com a alta e altíssima complexidade. Então eu vejo que isso me deu um diferencial positivo hoje, porque eu tenho muita percepção de necessidades raiz, de gestão do SUS, de sistema tripartite, de esfera, o que é uma administração municipal, até onde vai a administração municipal, a responsabilidade municipal da saúde, o quão você vai depois para a esfera do Estado,
o quão isso é federal, o impacto de jornada de um paciente que está na casa dele. Fazia muita visita domiciliar, sempre gostei. Então, foram pontos interessantes ali de conhecimento dessa jornada do paciente dentro do SUS, de acompanhar o diagnóstico dele dentro de uma UBS, porque era uma carga de UBS assim irrelevante. Eu lembro na faculdade a gente olhava saúde e sociedade e achava aquilo Pessoal, lá ninguém gostava, chato né? pra caramba, mas hoje quando eu trabalho de algumas formas com saúde populacional, quanto tempo eu acabei jogando fora por não ter dado atenção para a saúde e sociedade do jeito que precisava, né? E a quantidade, a oportunidade da gente ser relevante na vida de muita gente ao mesmo tempo quando você leva alguma solução para políticas públicas, né? Puxa, e é um legado que fica mesmo. É. Então eu vejo desde atividades no âmbito municipal, no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde, que é responsável aí pela disponibilização, as farmácias de alto custo, os pacientes que têm doenças raras, o fornecimento de medicamentos, a complexidade intermediária, então de conseguir colocar ali as especialidades, os procedimentos que precisam ser feitos. E isso para mim foi super relevante, esse contato ali com esse processo de gestão. E ao mesmo tempo, olha a coisa engraçada, Fernando. Enquanto eu saía ali o resultado no Diário Oficial do município, eu observei que abriu vaga para um concurso público da Secretaria Municipal de Saúde. Aí eu de Campinas. Aí eu prestei e passei. E aí comecei a trabalhar num PS eu diria que é um PS de altíssima complexidade, 220 mil pessoas estavam naquela área de abrangência, o PA Anchieta, e fiquei dois anos concursado na Prefeitura de Campinas junto com a residência. Fazia 24 horas semanais nesse PA, e ali, o que eu aprendia da parte teórica e aquela discussão na residência de manhã, à tarde era dreno de tórax, era ferimento de arma de fogo, arma branca, todo tipo de descompensação. Soco, grito e bomba. A ineficiência da gestão em saúde estava escarrada ali naquele pronto atendimento. E ali foi o meu aprendizado prático ali foi diretamente proporcional ao nível de cansaço e desgaste que eu tinha de estar na residência e fazer 24 horas de plantão por semana. Mas foi um aprendizado super importante também ali. E como que surgiu contato. A pneumo no A pneumo, eu tinha um pneumologista que passava visita e tinha um ambulatório, e eu comecei a gostar daquela área. Então ele discutia ali um pouquinho de física, que é um ponto que eu sempre gostei. Então mecânica dos fluidos, esse ponto do que a gente tem dentro da função pulmonar, da avaliação da fisiologia do pulmão. Aquilo ali é bastante física e é um tema que eu sempre gostei. Legal mesmo. Então, dessa questão dos fluidos, isso entra ali nos quadros de hipertensão pulmonar, aquela questão da troca gasosa, você vê o quanto que tem de conta, né? Que a gente faz daquelas fórmulas, etc., para avaliar os distúrbios ventilatórios, avaliar as capacidade pulmonar, ventilatória de um paciente. Quando você vai para a UTI, você tem ali dentro todos aqueles. Nos Estados Unidos é Respiratory and Critical Care Medicine, né? Aqui ainda chama tisiologia, apesar da tisiologia ter quase acabado em termos de ciência, por assim dizer. Não, a tisiologia é algo assim que é uma herança interessante. No nome só. Mas ninguém vai para pneumologia para, hoje em dia, tratar da tuberculose. Acho que esse ponto ficou... Isso era da nossa epidemiologia mesmo, que era lá do passado, quando a sociedade foi estabelecida. E beleza, virou pneumo. Fui para pneumo, aí fiz pneumo na Unicamp, gostava muito da pneumo, ali me encontrei, apesar de passar do primeiro até o último dia sempre querendo ver alguma coisa a mais. E aí eu vim fazer um estágio aqui no INCOR em Medicina do Sono. Quando eu vim pro estágio, o pessoal gostou do meu trabalho e falou, vamos abrir uma primeira vaga de residência, o R5. Uau. E aí eu falei, se abrir eu venho. Era o Carlos Carvalho lá? Isso, professor Carlos e o gestor na época ali é o Dr. Geraldo Lorenzi Filho. E aí ele falou, nós vamos abrir aqui. Aí eu prestei, prestei aqui na Unifesp, que tem o Instituto do Sono lá. Vim para cá e aqui comecei a ter um contato muito legal com a pesquisa clínica com medical devices, que são os CPAPs, legal. O próprio BIPAP, medicamentos binível, servoventilador, que a gente usa para a apneia central do sono. E ali no laboratório também, e no IPQ,
começou a ter alguns estudos com medicamentos. Uhum. Nessa linha, eu tive uma oportunidade ali, o pessoal me chamou para trabalhar com isso na Faculdade de Medicina do ABC. E aí fui lá fazer pesquisa clínica com medicamentos na Faculdade de Medicina do ABC. Aí abri um concurso lá, eu prestei o concurso, passei e virei médico assistente lá da ABC, onde eu tenho um vínculo com muita alegria até hoje. Criei o primeiro ambulatório de asma grave lá. Então, criei o primeiro ambulatório de pneumopatias raras. Uhum. Então, porque esses pacientes estavam, até hoje, né, muitos acompanham no serviço por aí, junto da neuro, junto da genética e por aí vai, da endócrino e todas as suas patologias, mas a principal causa de óbito desses pacientes é a doença respiratória. E pouca gente vê, às vezes tem até um entendimento de que fisioterapia respiratória e motora é o suficiente para prevenir esse processo. Mas não, tem muitas oportunidades de se fazer antes ainda. Doença inflamatória, né? Não é só desse doente. Então a gente observa que o paciente ser entubado que não precisava, que podia ter outros tipos de ventilação não invasiva, os diagnósticos do sono, hipóxia associada a essas alterações. Então eu comecei a estudar esse processo e iniciar ali a pesquisa de doutorado, que era hipóxia no paciente com DPOC. Então, por quê? O paciente com DPOC, quando ele está dormindo, ele não tem aquele padrão enserrilhado que a gente vê na apneia do sono, de e aí acorda e volta. Ele tem um padrão de um descenso na saturação, manter essa saturação baixa. Porque ele tem um hematócrito alto, então ele está carregando bastante oxigênio mesmo com uma... Eu tô tentando ir pela fisiologia que eu lembro aqui, vendo se eu tô certo. Ele hipoventila. Basicamente ele hipoventila, só que ele tem um processo, o paciente com enfisema, de manter a veia aérea mais aberta, no sentido de tração traqueal. Então, esses pacientes não têm tanta apneia, mas eles têm um descenso da saturação de oxigênio, ele fica lá embaixo fazendo hipóxia a noite inteira. Isso é um padrão pouco avaliado, porque a gente vê muito índice de dessaturação de oxigênio ou índice de apneia e hipopneia, que é a quantidade desses eventos que eu tenho por hora. Então esse cara tem um índice baixo, mas na verdade ele tem uma carga hipoxêmica alta. E isso está associado a estresse oxidativo, lesão endotelial e no fim das contas aumento do risco cardiovascular. Isso. Então essa era a tese. E aí o que aconteceu no meio do caminho? Essa não linearidade me atingiu também, veio um negócio chamado Covid e interrompeu todos os exames. O técnico de polissonografia, onde os exames eram feitos, os exames noturnos, foi demitido e até hoje não foi retomado. Mas não tem como publicar isso já? Não então tem dado já para montar um... Então na verdade, o que aconteceu? No que veio esse ambiente do Covid, mudou muito a percepção que eu já estava na indústria. Tá. E aí eu segui a linha da indústria farmacêutica e suspendi esse processo de doutorado. Eu ainda fiz toda aquela documentação. Fala, então eu vou estudar esse mesmo mecanismo de hipóxia no paciente pós-Covid. Uhum. Então eu criei o primeiro ambulatório de Covid, acho que foi um dos primeiros ambulatórios de pós-Covid mesmo. Pós-Covid e Covid longa. Pós-Covid, Eu sou contra esse termo da Covid longa. Para mim o paciente tem uma doença pós-Covid. O Covid não longa, é mais Covid, é uma lesão prolongada. Na minha visão, a Covid, que é o D de disease, a doença dele acabou. Agora ele começa com outra doença. É Covid, é condition. Outras condições e outros sistemas. Então que pode estar na neuro, na psiquiatria, na parte respiratória, na cardio, vascular, na endócrino. Foi um agravo sistêmico que vai deixar marcas sistêmicas, né? Então, porque eu não falo pneumonia longa. Se o cara teve uma sepse pulmonar, e ele tem expressões sistêmicas também dessa pneumonia, né? Então, E aí eu comecei a avaliar esses doentes, mas chegou um momento que eu não sei, meu interesse foi diminuindo. Tá. E aí começou a ter que enviar as documentações ali, plataforma Brasil. Legal, super tranquilo. Eu era sozinho, né? Desculpa, eu tô só dando que depois eu trabalhei comigo mesmo isso. Eu falei, uma hora eu falei, seguindo a linha aqui da pós-graduação, eu falei, chega. Ultrapassou o limite que eu tinha do que eu achava que aquilo poderia ser interessante para mim. Mas eu tenho uma dicotomia aqui, que é eu assisti
todas as aulas de todos os créditos, eu adorava aquilo. Foi o que eu fiz no meu mestrado também. Assim, eu não terminei o mestrado, mas em bioética, a minha pesquisa era a relação médico-paciente em tempos de Dr. Google. Interessante. Na bioética. Legal, pô. Eu coletei 1.600 entrevistas. Poxa! O CFM foi parceiro na época para captar tudo. Captei as entrevistas. Só que empreendendo ao mesmo tempo que estava fazendo mestrado, a confecção do artigo ficou de lado. Você escolhe um caminho. Você tem que fazer escolhas. Né? Mas todos os créditos realizados, sou especialista em bioética por causa de todos os créditos. Não é a não publicação que me tira mérito, de jeito nenhum. Mas o aprendizado de fazer uma pesquisa tão robusta realmente nos dá uma oportunidade de entender a sociedade de modo metodológico, né? Porque é isso, no fim do dia, a pesquisa é isso, é você ter um método claro, desenvolver um método claro ou ter a capacidade de apresentar um método claro para análise de alguma condição, ou algum agravo ou alguma intervenção que você precisa entender. Mas quem gosta disso também gosta de estar pertinho da indústria. Como é que foi essa lógica? No fim, eu acho que eu cheguei numa conclusão de, meu futuro é dar aula. Eu gosto de ser um professor, de estar dentro da universidade. Eu gosto, mas não de estar lá todos os dias. Eu gosto de ir lá numa segunda-feira de manhã, você ver gosta uns do ambiente, pacientes, você gosta da curiosidade, discutir, do espaço, atender uns casos e tal. Agora, aquele processo de ser um docente, eu acho que isso foi o que mais motivou. Eu não me ver no futuro tirando aquele usufruto e colocando numa balança do trabalho, o esforço que eu ia precisar fazer para atingir aquilo. O seu professor doutor não foi a tua mira. Não. Se você mirou, você desviou a mira. No fim, eu acho que uma falta de conhecimento de caminho. Eu vi isso muito claro e com várias pessoas dentro daquele ambiente. A pessoa, não, vou fazer o mestrado, depois vou fazer o doutorado, depois eu faço um pós-doc. E uma hora a pessoa descobre que tem que trabalhar. Então eu falo, talvez, será que a motivação intrínseca era aquela real de continuar estudando? Ou a motivação era talvez uma bolsa, ou eu não sei para onde eu vou, ou eu não tenho uma maturidade de estar no mercado de trabalho de verdade, e aí eu sigo essa linha de estar aqui dentro da academia, andando da bicicleta com rodinha. Então, eu acho que o ponto de inflexão é o momento que você fala que você tira a rodinha em algum critério, em alguma linha de conduta. Interessante. E eu acho que um pouco dessa rodinha é esse ambiente acadêmico. Eu acho que o cara que esse ser amigo da escola, ele é positivo para a pessoa que quer seguir aquela linha, mas muitas vezes eu acho que isso é talvez uma muleta ali entre a pessoa estar no mercado de trabalho de verdade e assumir essa autoconfiança da missão que ela tem e por aí vai. É muito engraçado essa tua última colocação, porque quando a gente vai para um ambiente industrial, a gente traz um volume de métrica, um volume de negócio, um volume de um entendimento do que é performance. Ambiente corporativo. O ambiente corporativo vai te medir das diferentes formas que até então, hoje a gente já está indo para uma linha assistencial que a gente está começando a medir tudo, mas até essa época de tomar decisão que você estava falando, essa mensuração ainda era muito rasa dentro da medicina, ainda mais dentro das faculdades de medicina. Sim. Você tinha um título e esse teu título te garantia a posse de um cargo. Uma autoridade conferida. Uma autoridade conferida de alguém que fez um pós-doutorado em alguma coisa e ali, pronto, você dominou o seu castelo. E hoje, e daí você muda para a indústria assim, beleza, eu gosto do teu pós-doutorado, eu gosto do teu doutorado, eu gosto do teu mestrado, mas isso não me adianta de nada se você não me trouxer resultado. Né? Isso, e você falar o sotaque daquele ambiente. Então você curitibano tem um sotaque de Curitiba. Sim. Ambiente corporativo tem o sotaque dele. Sim. Tem a forma de trabalhar, tem o linguajar, tem o seu vocabulário, tem como você chama um resultado de outro.
por uma nomenclatura ou outra. Como você se adequa aqui realmente a ser uma pessoa que tem o fit, que é o termo que É um fit cultural mesmo, é uma questão de cultura. E como foi você sair? Ok, você estava indo, não é isso que eu quero. Sim. O que aconteceu antes? Foi eu não quero ou você já estava olhando pro rabo de saia da indústria assim? Eu tô gostando desse negócio aqui. Ó. É isso, Fernando. Eu estava olhando, quando eu comecei a trabalhar ali na faculdade da ABC com pesquisa, eu comecei a ter muito contato com o pessoal da indústria, o pessoal começou a falar, pô, você tem um perfil e tal, me manda o seu currículo. Eu nem tinha currículo, porque a gente... Como que a gente faz? O cara falou, vem Veja trabalhar o meu aqui. Lattes. Eu tinha o Lattes. O Lattes eu tinha bem organizado, mas as pessoas queriam currículo profissional. Corporativo. E não é assim. A pessoa, eu trabalhava, por exemplo, na Oswaldo Cruz. Era, Franco, vem trabalhar aqui com a gente e tal. Você não tinha que mandar currículo para ninguém. Hoje eu estou trabalhando atualmente aqui na Redditor. Ninguém pediu meu currículo. O cara falou, Franco, eu gosto do seu perfil, forma que você trabalha, te acompanha há um tempo, você quer vir trabalhar aqui, atuar em tal isso, na coordenação de tal atividade? Fala, ok. Então, muitos de nós, dos colegas que estão nos assistindo aí, provavelmente não tem um currículo formal que está descrito ali onde ele trabalhou, o que ele fez. Aí vem a dificuldade que a gente vê, ou o reflexo disso está lá no LinkedIn. Sim. Eu falo assim, o médico ele é fruto de várias noites da sabedoria. Você dorme R1, acorda R2. Dorme R2, acorda R3. Dorme plantonista e pronto atendimento, acorda coordenador. De coordenador gerente, e assim, mas sem exatamente um preparo para assumir uma posição hierarquicamente maior, com uma responsabilidade maior do que aquela que você ocupava, mas simplesmente porque alguém botou na tua cabeça que você serve para aquele negócio. Ou talvez um pouco pelo tempo. O cara tá bem, não tem reclamação. Excelente, nunca tive uma reclamação dele aqui, vamos promover ele. O pessoal gosta dele. Uma gestão da qualidade por não tem amizades. Por amizade. Funciona, mas tem outras opções aí. Tem. Mas eu diria que o meu ponto de inflexão foi em 2018. Ali foi um ponto da minha vida mesmo. Eu fiz uma formação em coaching. Eu tenho, na verdade, um coach profissional que me acompanha. Ele é uma pessoa da área de tecnologia e também já trabalhou com RH há muitos anos. Ele me acompanha desde 2014, quando eu comecei a dar entrevista em televisões, palestra e tal, rádio, mídia. E aí eu conheci ele num backstage, ele começou a falar sobre autossabotagem. Falei, interessante isso aí. Marquei uma sessão com ele, tô com ele faz 10 anos. Casou. Praticamente. Conhece toda a minha família e tal. O Sérgio Campos, recomendo super a pessoa ter um... O pessoal, não, tem um mentor, não, o pessoal comenta, você pode ter um coach também. É uma pessoa que me ajudou muito em todo esse processo. E aí chegou um momento que eu estava em um grandes hospitais de São Paulo, tinha essa atividade aqui de acadêmica, ensino, pesquisa, ganhava bem, tinha minha clínica de medicina do sono, H-Sono, primeiro lugar do Google sem nada patrocinado ali durante anos, um negócio que eu fazia chamado marketing de conteúdo, quando ninguém fazia isso em 2013, 14 ali. A gente fazia, mas não era assistencial. Não como médico, né? Assistencial talvez. E aí eu falei, subi essa montanha do que eu tinha colocado para mim como sucesso há um tempo atrás, de estar em grandes hospitais, de ter minha clínica. E aí eu comecei a me questionar muitas coisas, fiz uma formação em coaching pelo IBC, né? Tem uma certificação pela Universidade de Ohio, comecei a trabalhar com isso. E aí eu falei, o que me move, eu descobri ali que era o impacto. Então é o volume de impacto. Então ele está falando de política pública, então o impacto é maior do que dentro do consultório. Sim. E aí eu fui atrás, onde é que eu vou atrás desse impacto? E aí eu vi que eu já estava meio que com algumas atividades com a indústria farmacêutica. E eu falei, é por aqui. Então eu tomei essa decisão em 2018, continuei trabalhando. Em 2019 eu me inscrevi para um processo seletivo. O processo foi encerrado. E o segundo processo seletivo, deu uns 2 meses, eu entrei na indústria, que foi a GSK, GlaxoSmithKline aqui, como gerente médico de asma. E aí o pessoal fala, nossa, um choque, você teve de trabalhar na indústria. Quando eu estava no Oswaldo Cruz, eu já tinha um monte de projeto, atividade que eu fazia multidisciplinar. Na clínica, eu trabalhava com marketing, porque quando eu abri a clínica, eu não via paciente, né? Fui estudar marketing, vendas,
vendas pela internet, no sentido de como estudar para fazer isso. Montei um curso online de vídeo, né? Autoajuda da insônia, o pessoal procurar no Google, tá aí até hoje. Então eu comecei a estudar vários desses outros pontos fora, né? Como um pouco de administração, de gestão, como pensava o paciente. Então qual que é a dor desse cara? Comecei a gravar vídeo no YouTube nessa época, então 2014, 2015. E surgiu o canal e tal. Então quando eu entrei para trabalhar e entender como conversar com o médico, uma coisa que eu já fazia. Sobre comunicação, eu ia nos canais de TV, etc, fazer programa. Tinha o canal do YouTube, me ajudou muito a destravar, chegou conversar a fazer com o media público. training e tal, essas coisas? Fiz. Eu dava mais aula de media training do que fazia para colegas, né? Legal. Então, foi uma transição bastante suave. Então, o que mudou mais são algumas métricas, algumas coisas da linguagem, como a gente comentou. Então, uma linguagem, o que é KPI, performance... o que é um plano de marca, o que é uma projeção, projetos de área de vendas, como que você auxilia em todo esse processo, códigos de conduta, ética, compliance, o que é o código da Interpharma, o que é legal fazer, o que não é legal, o que tem a ver com a cultura da empresa que você está. Então você ser um customer facing, né, falou-se daqueles medicamentos em asma naquela empresa, vai ao seu rosto. Por quê? Porque se você está numa empresa que lidera o mercado, você tem uma exposição muito grande. Entendi. Não, até pelo tamanho da companhia. Pelo tamanho da companhia, aonde ela está. Ela está em todos os campos do Brasil. E eu fiquei com produtos sempre que eram líderes de mercado em todas, desde o começo até o final. Então, líder de mercado na asma, na DPOC, depois na área de vacinas. Então isso te dá muita exposição e dá muita oportunidade de você estudar, de você entender. Então peguei muito daquilo que eu tinha feito, daquelas matérias que eles querem, tudo do trabalho, apesar de não ter concluído, mas coletei e tem aquela palestra do Steve Jobs lá, o Connecting the Dots. Então isso começou a se conectar ali dentro. E então para mim eu lembro de eu conversar com as pessoas, não, mas quanto tempo você trabalha na indústria? Faz quantos anos? Eu falei, não, entrei faz 3, 4 meses. O cara falou, caramba. Então é como se encaixou a pecinha do Lego ali. Mas você já entrou como gerente? Entrei como gerente médico. Olha só. E é engraçado você me falar isso, porque eu conversei com alguns outros médicos que trabalharam para a indústria e sempre vem aquela coisa do... o caminho mais comum é entrar como MSL. Né? E você já entra num cargo hierarquicamente superior, assim por dizer, não sei se é superior a palavra, mas numa estrutura um pouco diferente do que a que eu conhecia. Como é que foi entrar? Obviamente cada cultura é uma cultura, cada empresa é uma empresa, mas como é que foi entrar num espaço onde a tua jornada ela não foi desde do dia zero, não foi uma jornada também linear na própria indústria, ela não linear também na indústria. Como é que foi isso? Fernando, poxa, eu acho que eu sei que é difícil o tema, não é nada muito... Não, mas eu acho que isso passa por importante, apesar dessa que a gente está trazendo essas não linearidades ou não convencionalidades, é importante também a gente ter uma visão de futuro. Então, o meu objetivo não era, por exemplo, passar a visita no Sírio-Libanês. Acontece de você estar ali dentro da equipe, acontece, mas o processo o que eu quero? Eu quero ser um bom médico, eu quero estar atualizado, eu quero me comunicar bem, eu quero conversar com as pessoas de forma adequada, eu quero entender como é que funciona esse sistema. Então, eu acho que talvez o meu objetivo não era ser gerente médico, mas o que eu almejava, eu tinha uma percepção do que era o médico dentro da indústria. E o que o médico queria fazer dentro da indústria. E a posição do MSL, ela é uma posição que envolve visita, você tá ali visitando o médico, fica de casa. Meu filho tinha acabado, quando eu entrei, minha esposa estava grávida. Foi um fator muito importante de decisão isso. Quantos anos está teu filho? Hoje ele tem 4 anos e vai fazer 5. É um pandemiro também, eu tenho um pandemiro em casa. Ele nasceu em janeiro. Olha só. De 2020, eu estava há pouco tempo, há 6 meses na indústria. Que quebra de expectativa de paternidade, hein? Assim, vai ser tudo lindo, vou sair andar com ele no parque, só que não. Isso mudou bastante, porque eu também, apesar de ter uma carreira bem sucedida até aquele momento ali como assistente, sim,
Isso eu andava muito de carro, muito deslocamento, chegava tarde, eu percebia, mas também era só eu e minha esposa, ela também trabalhava, tal, fisioterapeuta. Então até ali estava ok. Mas chegou uma hora até desse momento dessa formação em coach também que eu falei, puxa, daqui a uns anos eu não quero ser o cara que vê os filhos crescendo na horizontal. Chega, sai, tá dormindo, volta, tá dormindo. E aí eu comecei a pensar nesses caminhos. E eu entrar como MSL, pô, teria sido muito legal também ter entrado sem problema algum. Mas isso estava um pouco descolado do que eu estava buscando. Do que você estava vendo com o teu filho. Você estava prestes a ser pai. Assim, isso. Então eu falei, pô, isso... Na verdade, eu nem me candidatei a nenhuma vaga de MSL. E essa de gerente médico também não foi algo que eu fiquei buscando. Abriu a vaga ali, eu falei, pô, legal, vou me inscrever. E achei que fazia sentido e tal. No final deu tudo certo. Então, às vezes, eu até acho que, voltando para essa questão da ansiedade, que eu acho que esse é o mal que a gente vive hoje, a gente não consegue controlar tudo. Uhum. É importante você ter uma noção de quem você é. Pô, eu quero ir para, sei lá, São Paulo, mas você não precisa saber o bairro que você vai. Dá uma pesquisada, viu, que é interessante e tal. Minha esposa fica louca, né? Porque eu mudo de casa a cada 2, 3 anos. Porque eu falo, não me prende eu estar aqui, eu quero estar naquele ambiente. Então, pô, chegou um momento que era importante estar perto do aeroporto, por causa de viagem e tal. Me mudei pro Jabaquara. Não, mas você tá há 1 ano e pouco nesse apartamento, mobiliou o apartamento. Falei, deixa o apartamento aí, Você parou de perder tempo dentro do carro. Eu nunca fui apegado a isso. Então, eu... Igual ter um cargo lá, fala, pô, você tava ali como na caminho para ser docente, professor na ABC. Eu falo, pô, mas não é isso que me define. Uhum. Então você pode ter um chapéu que você coloca naquele momento, mas é que não fala quem você é. Não, mas é para aquele momento. Então você pode estar o professor, estar gerente médico, estar MSL, mas isso aí vai mudando com o tempo. Então isso nos leva a uma flexibilidade de pensamento e observar um leque de caminhos que a gente pode seguir. Então se eu falo, pô, eu sou pneumologista, tô aqui na faculdade, tô passando visita aqui e trabalho até o hospital. Isso é o que eu estou fazendo agora, que é interessante para mim, mas eu acredito que, pô, até quanto tempo eu vou achar interessante fazer isso? Uhum. E o quão isso me leva a subir um degrau. Uhum. Uhum. Então eu acho que esse é o ponto de curiosidade que a gente tem, é de o quão a nossa velocidade de subir degraus, de ter novas experiências. Um dos pontos que eu sempre achei interessante na indústria, seja de OPME, seja na farmacêutica, é a capacidade que a tecnologia tem de transformar a sociedade como um todo, ou essa distribuição da tecnologia também, que é o que a indústria acaba fazendo. Tem muita gente... Eu trabalhei um tempo com canabidiol, isso entre 16 e 17, que era super recente. Literalmente era tudo mato. Literalmente era tudo mato, e eu vendia mato para crianças ainda, veja só que coisa. Mas era uma discussão interessante, porque de alguma coisa não industrial, de processos às vezes pouco industrializados, que você tinha uma planta e uma possibilidade de moléculas que realmente pode ajudar em diversas frentes, mas o quanto que a indústria trazia padrão. Eu acho que a primeira coisa que eu entendi e passei a não demonizar a indústria, porque é o que a gente aprende dentro da faculdade, a indústria é do mal, elas são feias e chatas e bobas e querem te induzir a prescrever o que ela quer. Talvez essa parte até seja verdade, ela quer te induzir a prescrever o que ela está vendendo, mas isso não é desalinhado, ou na maior parte das vezes não é desalinhado com o padrão ético de um controle de qualidade, de uma lógica científica amplamente aceitada e amplamente estudada por pares, né? Mas voltando até o ponto de impacto, eu lembro quando eu me formei em 2013, não faz tanto tempo assim, estou indo para, fiz 11 anos de formado agora, e um dos grandes marcos de tecnologia que eu vi, e eu sempre acabo com a pergunta, as pessoas vêm com essa pergunta, mas médico não gosta muito de tecnologia. Pelo contrário, assim,
A gente usa muito tecnologia. Só eu não gosto muito de tecnologias digitais novas que ele ainda não entendeu. Agora ele está começando a usar mais. Mas o grande marco foi hepatite C. Uhum. Eu me formei com hepatite C sendo a maior causa de transplantes hepáticos do mundo. Puxa. Né? Você lembra desse 2010? Assim, o horizonte de transplante hepático era lindíssimo para quem fosse fazer cirurgia hepática. Cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo e trabalhar com transplante. E de repente veio uma droga que cura 94% dos casos. Uhum. 94% das pessoas que iam transplantar não vão transplantar mais. E aí que assim, e você deve ter inúmeros exemplos a mais do que. Nem lembro do nome da droga nesse momento, mas o impacto dessa tecnologia ele mudou a rota de saúde e de qualidade de vida para tanta gente que Sim. não tem como a gente olhar para a indústria farmacêutica e falar essa indústria só é do mal. E não é. Assim, a gente dobrou a expectativa de vida da população mundial em menos de 50 anos por causa da indústria farmacêutica. Uma linha de pensamento aqui se não fosse a indústria, quem desenvolveria ou algum dia seria desenvolvido esse medicamento? Não faria sentido, porque não ia ter ganho, não ia ter... O socialismo sem indústria farmacêutica, você vê lá o Cuba produzindo vacina para câncer de pulmão que até hoje não funciona. E um ponto da indústria farmacêutica, o objetivo dela, e o objetivo trazendo mais para a gente como área médica, é prover para os profissionais de saúde, para os médicos, a maior qualidade, e se quantidade vier junto, vice-versa. Porque a indústria, a quantidade é o que faz sentido também. Né? Isso, maior quantidade e qualidade de informação possível para que ele possa ter a melhor tomada de decisão. Então, e que se esse for o produto que você está trabalhando, melhor para você, que bom que você acertou a linha. Se as pessoas utilizam ou prescrevem um produto para indicações que estão fora dos estudos clínicos, por exemplo, ou que não estão bem documentadas, isso aí diminui a credibilidade, diminui a aceitabilidade, isso acaba impactando de uma forma negativa para o produtor do medicamento. E não é infrequente esse tipo de prescrição, sim. ou até a indução de uma prescrição off-label, ou posologia inadequada e por aí vai. Então, hoje eu tenho uma visão da indústria farmacêutica nesse sentido, que ela é quem está pesquisando e atuando para entender a jornada do paciente de verdade. Tá. Então, onde que esse cara começa, onde que estão os gargalos, quem identifica esse processo de gargalos, como que eu trago medicamentos, fármacos, pulando a linha de diagnóstico, medicamentos e fármacos que possam melhorar as qualidades de vida das pessoas. Então, medicamentos que tenham desfechos positivos, comprovados de forma científica, e ela patrocina e traz a pesquisa clínica para os pacientes que também não teriam acesso a esse tipo de processo. E, no fim, utiliza só e trabalha com medicamentos aprovados por todos os órgãos regulatórios, né? O que a gente ficou famoso aí, né? Da aprovação de Anvisa, aprovação de FDA, o EMA lá na Europa. E depois, para chegar num cenário público, ainda tem uma incorporação e aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que passa por mais um crivo de avaliação, né? A Conitec. Depois desse processo, você tem também a ANS, a Associação Nacional de Saúde, com a sua Câmara Técnica também de incorporação dessas medicações. Então, eu vejo que a indústria traz esses pontos bastante positivos de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento para patologias e pessoas que iam ter as suas doenças sem outra alternativa que não viesse dali. Existem padrões, como você comentou, rigorosos de ética, de linha, de qualidade, de produção desde o começo até o final dentro disso. Então aí uma diferença que se observa às vezes de produtos manipulados, onde você tem uma fiscalização às vezes mais difícil, e de medicamentos de linha fabricados. Você larga o artesanato para fazer alguma coisa em escala e a mesma coisa
tem que ser igual no lote A, B, C, D em milhares de medicamentos produzidos. Isso, exatamente. E esses milhares vão progressivamente diminuindo o custo. Hoje você tem, a gente está falando de um perfil de indústria farmacêutica, mas existe um perfil, por exemplo, nacional, inclusive, que trabalha, por exemplo, com biosimilares. Onde são, por exemplo, imunobiológicos de 30% que custam... a 40% mais barato do que o ético, exato. formal. Exato. E a gente tem, por exemplo, laboratórios públicos que poderiam estar nessa liderança. Mas também não acontece da forma como poderia e tem potencial para acontecer. O retorno do investimento ele não dá de uma forma republicana, por assim dizer. Né? A gente não consegue ver. Mas, por exemplo, eu acho que um caso industrial, mas que não é na farmácia, pelo menos, é na indústria de análises. Assim, você vê os laboratórios centrais estatais, que eles funcionam muito bem. Eles, às vezes, funcionam muito bem. Não vou dizer em todos os estados, mas a gente tem lógicas que você conseguiu trazer um controle de qualidade grande para os LACENs, mas não é homogêneo ainda, infelizmente. Né? Mas é mais uma oportunidade num mundo que é lotado de oportunidade. E dentro da indústria, ainda farmacêutica comum, das que a gente conhece mais, a oportunidade para o médico ali dentro, além dessa atividade do MSL, além do gerente médico, que passa a ter uma atuação mais estratégica. Então, que atividade que a gente faz ali dentro? Então, analisar o mercado, o potencial que aquele medicamento tem para fazer na vida das pessoas, observar quais que são os competidores que tem já ali dentro, se tem, se não tem, onde que estão os problemas. Então, imagina que eu tenho um produto para, você falou hepatite C, só que as pessoas não têm acesso ao diagnóstico. Então, hoje você tem... Você tem que ampliar o diagnóstico para você então, dar vazão para o produto. Exato. A indústria trabalha também atuando para que o diagnóstico dentro de acesso. Então, uma linha que cresceu muito nos últimos anos. Desde a doença rara até você acesso a medicamentos até simples que estão lá na farmácia de alto custo. Que apesar de a gente chamar de farmácias de alto custo, né, farmácia de medicamento especializado, você tem ali medicamentos que custam menos de R$1 por dia. Junto com medicamentos que custam milhares de reais o tratamento. Alto custo a R$40. Enquanto você compara com o alto custo que tem imunoglobulina, que é R$40 mil. Coloca em dólar quantos dólares dá por ano de tratamento. Isso é baixo. Então, e tem uma complexidade envolvida ali. Então, e aí a indústria a gente trabalha também conversando com, por exemplo, vou conversar lá na Secretaria de Saúde, qual que é o gargalo que está precisando aqui dentro? Você está com a sua fila de exames? Eu posso te ajudar de alguma forma? Não, está faltando conhecimento dos médicos sobre vacina contra a coqueluche. Cara, legal, então vamos fazer um evento aqui junto com a Sociedade Médica para falar sobre a vacinação contra a coqueluche. Não, mas tá precisando também, o pessoal tá com dificuldade de entender qual que é o esquema de dose lá na ponta, lá na sala de vacina. Pô, vamos fazer então uma atividade na sala de vacina. Não, mas precisa isso ter um documento para o paciente levar para casa porque eles estão com dúvidas quanto à questão vacinal. Então, vamos então elaborar um material junto com uma sociedade, junto com uma instituição para esse paciente desenvolver. Então, isso é muito da atividade que a gente faz. Falta conhecimento sobre, ou ter uma oportunidade sobre imunobiológicos na DPOC. Então vamos montar um grupo de médicos que tem interesse nisso. Eles vão no centro de referência, vão passar 2-3 dias ali aprendendo. Eu não vou ter influência naquilo. Eu vou levar os médicos para lá, eles vão participar daquele ambiente e voltam para o serviço deles. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de uma preceptoria em Oxford sobre asma grave. Fiquei alguns dias ali aprendendo sobre essa temática, o contato. Eu levo isso até hoje, meu conhecimento de imunobiológico, do sistema de saúde inglês, como é o NHS, por aí vai. Que legal. Então, isso não levou a eu escolher um produto ou outro em detrimento do outro, da indústria que proporcionou isso. Foi um grant para a Sociedade Brasileira de Pneumo, ela escolheu as pessoas que iam, os serviços tal, daquele laboratório de asma grave que a gente comentou. Então, e tantas outras atividades. E tem a linha de pesquisa, né, que a pessoa pode seguir dentro da indústria também. Então, a linha de pesquisa é o quê? Você tem medicamentos que precisam ter pesquisa no Brasil.
Então você vai trabalhar para trazer a pesquisa para o Brasil, mostrar, mapear os centros. Tecnicamente é como a Conitec autoriza qualquer coisa para vender aqui, né? Ela leva em consideração, é um dos pontos, né? Que ela leva em consideração. Se a pesquisa foi nacional ou não. Mas não tem como, né? Você não, vai ter uma doença rara. Não... Isso. Ou mesmo até grandes doenças, às vezes você tem uma dificuldade, que é a lei da pesquisa clínica, que obriga que o paciente receba aquele medicamento durante o resto da vida. Sim. Então isso é interessante do ponto de vista de proteção social, mas porém, para o patrocinador da pesquisa, isso é um custo muito difícil. Ainda mais o medicamento tem um custo proibitivo ou frequente, por exemplo. Então a gente vai ter ali essa outra oportunidade do médico trabalhar na indústria, na área de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área bastante legal. Tem muita oportunidade para fora também. A indústria nacional tem crescido muito dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, indústria farmacêutica nacional. E me diz uma coisa, e a qualidade de vida do médico que trabalha para a indústria? Como que é isso? Bem, é importante a pessoa ter uma projeção do work-life balance dela. Então, uma noção de estabelecer limites, como que ela vai trabalhar. Porque se você quiser, a indústria compra todas as suas horas disponíveis e mais. Eu, por exemplo, tinha um contrato que não era de horas. Eu era um funcionário CLT, full-timer o meu trabalho. Então, se tiver atividade domingo, fim de semana, à noite, reunião às 10 da noite, reunião às 11, atividade... É um tipo de ação que a gente tem. Você tem, por exemplo, trabalhava junto com Singapura. É um fuso de nem lembro quantas horas a mais. Então, tem reunião, a reunião é importante, você entra. China Intercontinental, que era um projeto que eu estava ali dentro também. Você entra no horário e deu. Então, mas aí você vai também... Isso é conhecido lá dentro. Né? Você não vai entrar e, nossa, sou só eu. Então, todas as pessoas que têm cargos relevantes e o médico ocupa uma posição relevante, isso aí vai ser conversado, você vai falar com o seu gestor. Então, e teve esses pontos muito positivos, né? Eu tive uma evolução também do ponto de vista financeiro muito positiva dentro da indústria. Porque a partir do momento que eu tenho carro da empresa, não tenho mais meu carro, não gasto mais com o carro, deixo o dinheiro investido. Não tenho mais seguro. Que eu tenho plano de saúde. Hoje em dia eu tenho... meu plano de saúde custa R$5.000 da minha família. O plano, a empresa pagava o plano. Então, que mais? Eventos, congressos que você vai. Eu adoro, né? Apaixonado em congresso. Cara, congresso de neuro, congresso de pediatria. Né? A indústria investe na tua educação de uma maneira que pouquíssima gente vai investir. Isso, exato. Você, o tanto de curso que eu fiz lá dentro de conhecimento, sai outra pessoa. Você pessoalmente não tem dinheiro para pagar tudo que a indústria pode pagar em termos de educação continuada. Né? Você imagina. A gente viaja para congresso fora, fica dias lá e tá indo, não tô indo porque uma empresa patrocinou o meu evento e depois, não, você é funcionário, o seu papel, você vai lá, vai trabalhar na atividade. Você vai ser um multiplicador do que aconteceu. Isso, volta a fazer. Tal. Exato, muitos projetos que eu participei ali, por exemplo, você vai grava videocasts lá com o pessoal, coleta informação no local, dissemina essa informação, escreve artigo, conteúdo, texto, né? Que a gente chama de jornada omnichannel, junto com o médico, né? Esses canais orquestrados e integrados de entrega desse conteúdo. Então, para mim, foi muito legal conhecer gente do mundo inteiro. Eu acho que eu fui subindo muito desses degrauzinhos no conhecimento de vida, conhecimento de mundo, trabalhar com pessoas de vários países, de culturas diferentes, culturas de alto contexto, culturas de baixo contexto, né? Cultura de alto contexto é quando você precisa meio que dar uma encerada, fala, tudo bem, como é que tá a sua família, que joia, e o clima, como é que tá tudo bem, puxa, que legal, viajou. Esse italiano e japonês, assim, italiano e alemão. E o espanhol, então é um alto contexto, já um baixo contexto, por exemplo, americano, o inglês, então você vai direto para oi, tudo bem, qual que é o projeto e tal, quanto que tá o market share, etc. E eu, assim, como essa curiosidade minha, eu acho que eu tive também alguns pontos, né? Então eu me intrometia em muitos projetos, outras atividades, né? Então eu fazia parte do processo de transformação digital que a gente fez, né? De comunicação com os médicos, do começo até o final. Visitava muito, eu tinha um período, eu gostava muito de visitar os locais. Eu conheci todos os centros aqui de assistência à saúde do Brasil.
porque eu achava importante conhecer e ir lá conversar Pé com no os chão, né? profissionais de Tênis saúde. no pé e vai conhecer as pessoas. Exato. Poxa, chega no Black Platinum lá da viagem e 3 meses você tá ali viajando uma vez por semana. Pelo menos ponto você tem. Pô, com certeza. Com certeza. Muito bom. E eu vi que você está lançando um livro agora, o médico na indústria farmacêutica, é isso? Exato. É o médico na indústria farmacêutica. Médico na indústria farmacêutica pela DOC. Isso, a editora Muito DOC legal. acreditou no projeto. Eu escrevi esse livro em aproximadamente 1 ano e pouco. E eu, na verdade, comecei a ter uma influência de pessoas que pediam muito como que era trabalhar na indústria. E essa dúvida que você tem, que outras pessoas que estão nos ouvindo têm. Pô, o que eu faço? Onde que eu posso trabalhar? Como que é o cenário da indústria? O que é uma hierarquia dali dentro? Então, o que é um MSL? O que é um gerente médico? O que é um analista? O que é o time de marketing? O que é vendas? Que marketing é diferente? O que é supply? O que é o time de back office? O que é o time de compliance, o time de jurídico, o time de tech, o time de inovação. O glossário, mas... É engraçado, você falou inovação agora, inovação na indústria tem... Não é que não tem nada a ver do que eu falo de inovação, transformação digital e tudo mais. Tem, mas é muito mais do que isso, né? Tipo, é droga nova, oportunidade nova, leitura da jornada. Mas esse é um cenário que ele é mais conservador. Ou da droga, isso, né? A gente observa a indústria farmacêutica quando a gente coloca aquelas matrizes de maturidade de incorporação de tecnologia fora do desenvolvimento clínico, desenvolvimento de remédio. A indústria farmacêutica mundial ela está no quadrante de lento e com baixo grau de Mas plantação. na verdade a indústria tradicional ainda está nisso, né? A automobilística mas olha a fintech. Fintech é outra história. A educação. Mas daí a gente já está falando nas linhas de serviço, né? A produção industrial, que existe um produto final, ela é muito tradicional. Não, mas não estou nem falando da parte de produção, de desenvolvimento. Mas da parte de incorporar essas tecnologias dentro do dia a dia de quem trabalha ali. Entendi. A distribuição mesmo, o go-to-market de novas coisas ainda fazem de maneira antiga. Volumes de força de trabalho gigantescas, visitando colegas e eu teria que ter... a um. Exato, eu poderia usar mais desse processo de tecnologia para análise de dados, análise de resultado, coletar mais informação. Então, para poder ver mais a transformar experiência do paciente, a experiência do profissional, a experiência do prestador. E usar a tecnologia para isso. Usar a tecnologia nesse processo. E a tecnologia não o novo pelo novo, mas como eu também melhoro a qualidade do trabalho, o desempenho. E hoje, por exemplo, eu estava passando visita hoje no hospital. O que eu ponho de cliques para pedir uma prova de função pulmonar é fechar onde você escreve a anamnese, aí clica pedir solicitação de exames, tipo de exame, localizar exame, escreve prova, aparece prova, mais um clique, confirmar. Depois ela não imprime sozinha porque está desconfigurada, você tem que visualizar e colocar, imprimir e depois pegar e carimbar, porque a prescrição está integrada com a assinatura digital, mas os pedidos de exame não estão. Você que é o cara da TI que está vendo a gente aqui, esse cara é uma fonte boa de melhoria da experiência. Isso, vários hospitais de várias redes mesmo. E não importa o produtor de tecnologia. Se é sopa de letrinha A, se é sopa de letrinha B, se é sopa de letrinha C. E dentro da indústria, eu não posso ter formas de marcar as reuniões de uma forma mais eficaz. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, os copilots da vida para ele estar numa reunião que eu não posso ele coletar essa informação. Eu não posso pegar e talvez conversar melhor com, por exemplo, essas sociedades médicas e trabalhar com ele essas métricas, esses números e desenhar formas de impactar esses profissionais de saúde, a sociedade de modo geral de uma forma mais eficaz. O paciente na ponta. No centro, na ponta e no centro do que a gente está fazendo. Cuidado, né? Então essa é a linha. Então, voltando para cá, a minha qualidade de vida melhorou durante o período. Se você deixa, ela cai. Mas foi bastante positivo nesse sentido. Eu vejo pessoas com burnout saindo da indústria hoje. Então é importante assim não delegar, de que achar que a empresa que eu trabalho é responsável. Porque assim, eu não vejo, o pessoal que está me ouvindo pode me falar errado, os hospitais
eu já trabalhei em vários. Os hospitais, conversando com o médico para melhorar a qualidade de vida dele, de falar, cara, você tá estressado? Não vê. Você tá estressado? Você tá bem? Qual que é a política hoje que os hospitais têm de retenção de talentos para um cara continuar ali? Ele pega um cara e pede para ele ir num congresso, ele paga uma educação continuada, o cara que vai na educação continuada, ele tem um tratamento diferente ali dentro? Eu vou te falar que assim, a gente, em diversos processos de consultoria, a gente viu isso, viu uma intenção mas com uma maturidade muito baixa ainda. Mas basicamente quando a gente faz um processo de jornada do cliente médico, a primeira trajetória, a primeira descrição do que é feito ali, normalmente choca a equipe que tecnicamente está olhando para a qualidade e tudo mais, choca a equipe porque ela percebe que ela maltrata esse profissional de uma forma sistemática. Exato. Sistemática, Sim. acreditando que ele não é maltratado. Acreditando que o médico é um ser diferenciado porque ele ganha mais dinheiro. E ele ganha mais dinheiro. Dentro da hierarquia hospitalar, ele vai ganhar, às vezes, 10 vezes do que uma enfermagem ganha. De um profissional de enfermagem ganha. E isso acontece com bastante frequência. Só que isso não é sinônimo de felicidade, isso não é sinônimo de realização e nem de que você é respeitado. E nem que ele gosta de trabalhar, às vezes, no local também. E nem que você gosta de trabalhar no local. Não é porque você está fazendo dinheiro ali e levando dinheiro para aquele lugar que você gosta. E a pessoa sente quando ela não é benquista. Sensação de pertencimento. Né? Se a gente teve o dia do médico há pouco tempo atrás. Todo mundo ganhou um vinhozinho que ele vai beber sozinho com a esposa ou dá para alguém. Eu conheço pouca gente que ganhou vinho, acho que eu tô mal relacionado. Não, é verdade. Eu já conheci mais gente que ganhava vinho no passado. Então, e esse ano eles estão bravos porque ficaram sem vinho, porque é eficiência operacional o negócio que a gente tá buscando esse ano. Mas eu vejo isso acontecer. As pessoas, se elas não têm um CLT, elas são deixadas de lado. Os clientes médicos, que são as pessoas que levam o paciente para o hospital, muitas vezes não têm o reconhecimento do hospital, da equipe. Eles têm o reconhecimento do paciente, porque foi eles que levam esse paciente para um hospital privado, pelo menos. Mas eu passei muito por isso. Eu lembro quando, um pouco antes de eu entrar na indústria, eu não tinha essa sensação de pertencimento no caso que eu trabalhava. Em nenhum lugar. Então você levava um projeto, não, legal e tal, vamos fazer aqui um negócio de medicina do sono que eu gostava. Vamos fazer uma atividade aqui, mas aí eu depois sumia. E depois você, na verdade, é um trabalho muito solitário. Você vai, atende, volta para sua casa. Então você fica com aquela coisa, aquele negócio, puxa, eu queria fazer mais alguma coisa. A minha sensação é que tem um leão de chácara dizendo, veio aqui, cumpriu o seu horário, produziu o que tinha a produzir, não reclame, vai embora. É um prostituto trabalhando para um sistema hospitalar, muitas vezes é isso que acaba acontecendo. E o pessoal vai então buscar alternativas. Então, trabalhar na indústria é uma delas, criar uma empresa, Sim. Você ir para o meio de inovação, a docência. Sabe? E nessa linha, acho que é por isso que muitos colegas também não pegam e só fazem aquilo, né? O cara um dia atende, um dia faz uma pesquisa, um dia ele vai para um local. Então, porque eu acho que realmente talvez uma sensação muito solitária, mas vai muito de perfil também. Então eu trato um pouco sobre esse processo da indústria aqui dentro do livro. E acho que qualquer pessoa que quer saber um pouco mais sobre a indústria farmacêutica, na atuação da gente como médico, é uma leitura interessante. Eu tô super ansioso para ler esse livro. Assim, a culpa é minha, porque eu tenho que revisar, e aí o que você quer sempre colocar. Saiu um artigo ali. Manda para mim, eu reviso e já coloco minhas impressões para você, você muda o que for. Boa, tá no final. Me dá no prelo mesmo, te mando e leio e te mando. Tá, já era para ter acabado. Mas a gente. Tanto que a gente fala que livro você se livra, né? Não é que você. Boa. Não, mas assim, é uma experiência, são várias jornadas que você passou nesse processo e você está tentando informar das diferentes formas. Sei que você vem fazendo um trabalho de mentoria também para o médico que quer fazer essa mudança de carreira para a indústria.
Isso é bastante legal, conversa muito com o projeto nosso aqui da Academia Médica, que é o Talent Match. E eu até procurei você, foi assim que a gente se conheceu, inclusive, falando... Cara, eu não sei, tem gente que me procura querendo melhorar, ampliar seus horizontes na indústria farmacêutica ou até ir para a indústria farmacêutica como modelo de trabalho. Mas eu sei que eu, Fernando, não tenho as competências para apontar esses caminhos. E foi assim que a gente acabou se conhecendo. Aqui em off aqui é um namoro, tentando trazer para cá, vem ajudar a gente. Mas como é que é isso? Como é que está sendo esse trabalho? Bom, então, você falou tudo. Então, as competências, a gente tem duas formas. Ou você estuda, mas você precisa aplicá-las. Né? Não. Sem experiência, sem o dia a dia, sem sem perder cabelo. Sem perder cabelo, não isso, tem como. Tem que estar ali fazendo seus projetos, fazendo as atividades, entregando. E o colega médico, eu vejo que às vezes ele tem uma dificuldade de trabalhar com a indústria, ou até de entrar quando ele deseja trabalhar na área, porque ele desenvolve uma carreira muito em I, que é um empilhamento de conhecimentos. Então, por exemplo, eu sou pneumo, aí eu vou no congresso de pneumologia, aí eu vou no jantar à noite de pneumo, e meus amigos todos são pneumos. E dentro do hospital eu converso com o pessoal da pneumo também. Nossa, você vai ter uma ampla variedade de falar sobre pneumo. Só que aí você tem a parte só técnico, não seria técnico-mecânica, mas a parte técnica desenvolvida daquilo. Agora, você entender o que é a jornada do paciente com DPOC e asma é um processo diferente. Então é isso que a indústria vai buscar e que às vezes falta um tipo de competência de conhecimento do que é jornada. O que são os momentos que ele está envolvido? O que eu tenho que fazer para ter empatia, mas não empatia com o paciente, mas empatia dentro dos meus colaboradores. A gente tem isso com a equipe de enfermagem, com a equipe de fisioterapia, com esse trabalho solitário que a gente tem. Oi, tudo bem? Ok, beleza, então tu tá aqui prescrito tal. Tá aqui vamos começar com isso, beleza, qualquer coisa me avisa. Então, um trabalho em equipe e essa gestão de pessoas, não só de gerir o outro no sentido do outro ser uma pessoa que você lidera, mas no sentido de fazer valer as suas ideias do ponto de vista de poder de influência, de convencimento. E aí vai outras competências de gestão do tempo. Competências como, por exemplo, conhecimento de mercado. Então você vai falar, Fernando, imagina que você quer desenvolver aqui no Brasil, que você quer lançar no Brasil um produto para esclerose lateral amiotrófica. Com quem você iria conversar? Então aí tem gente que vai falar, não, ia conversar com um médico especialista em esclerose lateral amiotrófica. Mas será que você não tem que falar com quem é responsável por uma política pública de esclerose lateral? Será que você não tem que falar com alguém da Secretaria Estadual de São Paulo, que é onde estão 50% dos pacientes, estou chutando aqui o número, onde está a maioria dos pacientes, porque aqui o acesso ao diagnóstico é maior. Ou conversar com a mãe de alguém que tem ela. E desenhar e entender aquele processo e ver onde que está o problema. Então, mas entender também, qual que é a margem de contribuição também desse produto é importante também, Faz sentido para mim? Talvez não faz, isso aqui é muito da contabilidade, pessoal do financeiro. Mas eu tenho que pensar também, quanto que talvez essa família, ou quando eu for conversar na secretaria, ou dentro de uma verticalizada... O Estado consiga bancar o negócio. Exato, ou uma verticalizada para incorporar o seu produto no hospital. Quero colocar aqui o meu trombolítico aqui dentro. Aí a gente pode entrar em diversos... Acho que a gente vai ter esse papo milhões de vezes já, assim, então, voltaremos são as a competências isso. de custo-efetividade. E não só a custo-efetividade, mas entender farmacoeconomia, a lógica sistemática, o pensamento sistêmico de tudo que está acontecendo. Isso, é uma visão de drone. Você vai ter judiciário envolvido, vai ter operadora, vai ter hospital, vai ter médico, vai ter paciente, vai ter outros profissionais assistenciais, vai ter assistente social, vai ter governante, vai ter toda um leque de profissionais que você vai ter que comunicar de uma forma ou de outra para que aquilo lá se torne para que exista o acesso, primeiro, ao diagnóstico que a gente falou, sim, que ainda é uma das grandes oportunidades na indústria, mas também ao aviamento da receita, ao aviamento da prescrição e ao aviamento da receita. E esse processo falou da comunicação, então a minha comunicação era eficaz.
como eu vou abordar esses diferentes atores. Então, eu conversar com um gestor de saúde no ambiente público é diferente do gestor de hospital. Quem que pode ir junto comigo nessa conversa? Será que o cara do acesso para ele falar sobre custo, sobre como que é a logística, o fluxo? Sensacional. Precisa eu trazer alguém que seja realmente um expert para essa conversa, para mostrar que esse cara isento está falando que o medicamento melhora a vida do paciente. Não sou só eu que estou falando. Então esse processo que às vezes o médico enfrenta alguma dificuldade, mas são grandes oportunidades de aprendizado para ele desenvolver esse processo dessas competências. E aí os recrutadores, os headhunters, vão observar dentro não só do seu currículo formal, mas situações em que você desempenha ou que você executou. Então, Franco, você trabalhou com um projeto de imunização do adulto no Brasil. Fala um projeto que você fez. Não, realizei um projeto tal. Então eu já tenho hoje um histórico. Então você quebra uma barreira, isso fica muito mais simples para você migrar de empresa. Que nem empreender. O Second Time Founder ele vai ter muito mais sucesso mais fácil do que o cara que está tentando a primeira vez. Exato. Então, e por quê? E esse cara que tenta a primeira vez, ele precisa desenvolver algumas competências ali, desde analíticas até competências comportamentais. E que ele vai aprender ali porque ele se expôs àquela situação. Então, para o médico não tem muito como ele se expor a algumas dessas situações. Mas o que eu faço na mentoria? Você fala, mas eu não tenho noção de gestão de projetos. Fala, cara, você já fez algum protocolo no seu hospital? Protocolo de antibiótico? Já fiz um protocolo de antibiótico, eu que elaborei o protocolo. Ok. Então você precisou usar o quê? Da sua influência. De como você se comunicou com aquelas pessoas. Você identificou uma necessidade não atendida. Você convenceu e trabalhou com pessoas para o protocolo sair. No final não teve um monte de gente que quis dar pitaco, quis melhorar, otimizar o projeto, trazer diferentes pontos de vista. E você adaptou e acolheu aquilo de forma... Conseguiu ouvir as pessoas. Isso, escutativa. Tá aí outra competência. Então, no fim, os médicos têm muitos dessas competências, só que talvez a gente tenha, não vou nem dizer talvez, porque eu sou convicto disso, extrair esses processos e às vezes a gente não vê. Isso é evidente. Assim, as pessoas que a gente mentora no Talent Match, elas têm o mesmo problema. Assim, elas acreditam que a formação básica, o título que elas obtiveram é suficiente para elas pleitearem um cargo almejado. E daí você, cara, não, a gente precisa demonstrar quais são as suas competências através dos projetos que você liderou, que você fez parte. E ainda, se você tem evidências de que você se doa ao projeto que você acredita. Então, de vez em quando você trazer no seu histórico alguma linha de doação do teu tempo para uma causa social, o quanto que você impactou em uma política pública, o quanto que você conectou uma ideia, o quanto que você efetivamente influenciou para obter um resultado. Né? E a gente não está acostumado a falar sobre resultados na medicina. Eu acho que essa é uma das grandes valas, os grandes problemas que devem ser corrigidos. Não, até porque a gente muitas vezes entende que sucesso é só fazer o projeto. E não mensura depois também para falar que deu certo ou que não deu certo, né? Mas eu vou citar um exemplo, por exemplo, antes de eu entrar, uma coisa que impactou dentro do meu processo seletivo. Eu tinha elaborado e executei, junto com o pessoal lá da Liga, todo um time, claro, ninguém faz nada sozinho, mas só para tornar a história mais curta, primeiro simpósio de pneumologia do ABC. Chamei os pneus, meus colegas, meus amigos e tal, o pessoal da fisioterapia, das outras intermultidisciplinaridade para dar aula, fazer palestra. E aí coloquei ofereci para a indústria o patrocínio. Então mostrei o quê? Que eu vi uma necessidade, que era o conhecimento ali sobre a pneumologia, sobre doenças respiratórias, mais asma, DPOC, interstício, tinha câncer de pulmão. Mostrei que eu tinha influência para trazer as pessoas para vir para dar aula, o pessoal veio de São Paulo, tal, para dar aula para 10, 15 pessoas. No primeiro dia estava lotado. A gente tirou um monte de foto porque a gente obrigou a colocar na grade dos alunos, eles tinham que assistir a aula. Então tinham 60 e poucas pessoas ali. Mas e aí o que? Quem faz esse processo, esse recrutador, e a pessoa que está lá dentro da empresa com a vaga aberta, ela vai olhar isso aqui. Então não, o cara montou aquilo. Então o que ele teve? Ele teve a gestão, ele teve a influência, ele teve a comunicação, ele tem uma percepção de mercado, porque trabalhou junto com a indústria, teve uma noção do contrato.
colocou valores adequados, então uma percepção do que é um fair market value, um valor justo de mercado para trabalhar com aquele patrocínio. Então isso aí saiu para vários jornais e tal, então teve uma dinâmica de comunicação, de publicização daquilo de uma forma ética, de uma forma adequada. Então tá ali um projeto. Então é uma atividade que você vai e entrega. Agora, dentro do Oswaldo Cruz, a gente montou um grupo de medicina do sono, então de como avaliar o sono daqueles pacientes internados, com protocolo, documento, com físio, com CPAP, BIPAP, etc. Eu ia lá, conversava com o médico, tal, seu paciente aqui, tal, tem o risco de apneia. Muitos desligavam na minha cara, outros atendiam, outros achavam interessante. Então isso vai te dando uma casca. E quando a pessoa te pergunta, pô, uma atividade que você teve uma dificuldade, um desafio que você implementou e superou, pô, tinha esse projeto que eu fiz no hospital. Você tem história. Agora, se eu tô todo dia no meu consultório, só atendendo, ou só ali passando visita no hospital. Só tem história quem mexe a cara, né? Ué, também. Hoje em dia eu faço corrida, né? Treino regularmente, jogava beisebol, te falei. Então, pô, que você vai ter tem história, que ter uma conexão XP, experiência. E aí eu vou te perguntar ali na entrevista, pô, me fala uma coisa que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Aí a pessoa, aí, conectando com a mentoria e com o Talent Match, que eu não tenho dúvida que você trabalha com isso. A pessoa, não, eu gosto de, sei lá, ler um livro, assistir uma série e tal. Ela não consegue pegar e entender que dentro daquela entrevista ela precisa pegar aquela pergunta e falar, poxa, eu gosto de assistir uns seriados que me trazem uma visão diferente daquele diretor e isso abre a minha cabeça. E muitas vezes eu consigo até trazer uma aplicabilidade para o meu trabalho. Ou então gosto de ler coisas diferentes, como, sei lá, administração, gosto de ler sobre marketing, ou ler um romance, mas que é uma forma de alguma fazer. coisa, de alguma forma, porque assim, eu acho isso sensacional. Preto no branco, e é o que é uma indústria, qualquer indústria, ela quer saber se o tempo dela, o dinheiro dela, que vai ser investido em você, vai trazer retorno para ela. Isso. É porque eu quero ver se ela vai me achar uma pessoa legal e tudo mais. Cara, seria muito legal se todas as indústrias se preocupassem com a qualidade de vida do seu colaborador. Hoje é super moderno e você deve procurar uma empresa que se preocupe efetivamente contigo, mas não quer dizer que essa é exatamente a sua prioridade. A prioridade dela, pelo menos no D0 que ela está te conhecendo, é saber se você vai performar. É saber se você é alguém que está buscando entregar resultado, está buscando... Então, acho que isso é um ambiente corporativo. Você pode estar na indústria farmacêutica, você pode ser um gerente médico do hospital, você pode estar numa startup de saúde, você pode... E esses dias até... Porque não quer dizer que é startup, porque ela também é pequena, né? Você vê... Hoje em dia, o enquadramento de startup, você tem vários 50 funcionários. Eu tô vendo um monte de startup de 20 anos de vida. Isso aí o pessoal busca tá muito fomento, né? No enquadramento de startup. Não, mas é que é mais bonito falar que você é startup hoje, que você é uma empresa tradicional, que não é uma firma. Então, vejo bastante. Mas assim, efetivamente, o nosso papo não termina aqui. Eu acho que a gente tangenciou vários assuntos super relevantes e que vão acrescentar bastante valor aí para quem está no mercado fazendo o que está fazendo e que continua tendo certeza de que o que está fazendo é o que quer fazer e assim por diante. Mas também para você que está olhando uma transição de carreira, olhando nem sempre a transição, mas conhecer outras práticas. Eu ouvi do professor Lobo uma vez que o médico, a gente tem o benefício de estar numa profissão que a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode atuar em todos os campos. Se você quiser ser astronauta, você vai ser. Se você quiser ser geólogo, médico, você vai ser. Sim. E se você quiser ser médico, você também vai ser. Ou seja, você é basicamente um telefone celular que inclusive faz ligação. Então a gente tem uma oportunidade gigantesca e fazer uma escolha. Toda escolha, ela é uma... Como que é a frase? Só lembrando, toda escolha é uma renúncia. Toda escolha é uma renúncia no fim do dia. E quando você escolhe não renunciar,
ok, você tá renunciando à linearidade, mas você tá dando a oportunidade, a sua curiosidade para você descobrir tantas outras coisas que ninguém tava ali para te contar, mas que hoje você tá aqui para contar pra gente. Obrigado por isso, Franco. Foi um excelente bate-papo. Deixa tua mensagem aí pro nosso pessoal, pro pessoal que acompanha a Academia Médica, por favor. Legal, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade. Acredito que a gente, como médico, tem vários tipos de perfil, né, de pessoa, de como a gente vê a vida, não tem um melhor nem um pior, e acho que o interessante é ter vários tipos de perfis. E se você tem um perfil de trabalhar nessa linha que gostaria de ter um impacto relevante dentro da sociedade, gosta de trabalhar em equipe, que ficaria feliz de ver um projeto, de ver que mais pacientes estão tendo diagnóstico de asma, fazendo espirometria, que mais doentes com uma doença grave, incapacitante, estão tendo acesso a um medicamento. Se você acha interessante participar desse shape the market, né, moldar como é que esse mercado acontece, trabalhar com pessoas de diversas formas, assim eu subi muitos degraus trabalhando com gente de vários outros setores diferentes. Eu acho que abra-se para pensar na indústria. E quem já está buscando isso e não está dando certo, é realmente buscar auxílio. Então passou 6 meses, 1 ano, não está rolando de entrar, vai atrás, procura aqui o Talent Match, procura alguém que já trabalhou na área. Procura o Franco. Pode procurar também. Eu já tive uma visão no passado que eu achava que o cafezinho fazia milagre aqui, eu já não acho mais que faz. Porque a pessoa, você vai conversar com alguém e ela vai trazer a história dela. Por exemplo, eu fiz uma formação, eu estudo gestão, você também segue nessa linha de gestão de pessoas, como que é o ambiente corporativo, como que é esse processo dos recursos humanos, de pessoas mesmo. Uhum. E isso aí você consegue dar informações reais que vão ajudar a pessoa. Eu já vejo muito cafezinho que hoje a pessoa sai desanimado ou desiste de alguma coisa porque conversou, porque foi a trajetória dele, daquela pessoa naquele momento, tantos anos atrás. Então hoje a pessoa me fala o cafezinho, eu falei, você quer saber do Franco? Ou você quer que eu adapte o mercado para você, para a sua história, para as suas características, como que é a sua personalidade? Então acho que é uma oportunidade que a gente está tendo dessa conexão, que você abriu o episódio falando do conhecer pessoas, de conhecer as pessoas certas que têm competência para aquilo, para te ajudar. Então pedir conselho sobre como subir uma parede para o eletricista não é a melhor pessoa. Então pede para o pedreiro, fala com o arquiteto, fala com o engenheiro. Então quer compreender sobre trabalhar dentro da indústria, carreira médica, vai conversar com pessoas que têm essa linha. Porque não quer dizer que eu tô dentro que eu posso te ajudar também. Então, pessoal, é um prazer aqui. Agradeço de novo, Fernando, pelo convite. Foi um bate-papo excelente. Nas minhas redes sociais, posso passar aqui? Claro, por favor. Então, a minha mais ativa é o LinkedIn. Sou eu que produzo todo o material que está lá dentro. No DR Franco Martins, né? Franco Martins ali no LinkedIn. Eu tenho lá uma empresa chamada Pharma Makers, que eu mais caço vagas que estão dentro da indústria e divulgo, porque às vezes a pessoa está no começo, não consegue ficar procurando vaga ali para médico dentro da indústria, essas áreas. Então, tem esse outro perfil que é o Pharma Makers. E dentro do Instagram, tem uma agência hoje que toma conta, eu não atuo muito, mas é o @DR Franco Martins. Então é um convite aí, estou aberto sempre a o pessoal vir atrás, conversar, comunicar. E busque sempre não o diferente pelo diferente, mas que competência, o que de novo eu posso aprender. E não, você cardiologista, vai no congresso da pediatria, já que você gosta de congresso. Vai ver o que tem no congresso da radiologia. Vai ver o que tem no congresso da neuro. Vamos falar de coração, com certeza. Lá. E aí você vai pegando, conhecendo um pouquinho mais. Conheça o outro pessoal que está dentro do serviço que você atende, que você presta assistência. E procure auxílio, porque a galera hoje em dia está muito aberta. Né? Acho que esse é um ponto da nova geração. Todo mundo está muito aberto a compartilhar e torcendo para que a gente, na nossa área, suba junto. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem, né? Esse é um lema de vida que eu tenho. Vamos mexendo as marés aí. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Obrigado.